Já falamos sobre a escalação. Agora vamos analisar o elenco. Para analisar o elenco, eu convido meu querido amigo Diego Ângelo, rapaz. Andou sumido, tava preocupadíssimo, rapaz. Será que Diego Ângelo rompeu com o canal do Vozão? Não acredito nisso. Estava priemos crânicos, como diz o Chapolin, né? Rapaz, vamos estar de volta. Que coisa boa poder contar com você aqui nos acompanhando. Seja muito bem-vindo de volta. Parabéns pelo seu trabalho aí. Já vamos estar sendo reconhecido. Trabalho bacana demais. Que legal, que bacana. Então é bom contar com você aqui de novo. E vamos lá, né? Ponto por ponto. Esse elenco tem muitas novidades. Lembra que ano passado nós fizemos essa mesma live, né? Essa mesma matéria. Né? E algumas coisas a gente acertou, outras a gente errou. Mas acho que a gente acertou mais que errou, viu, Diego Ângelo? Abraço, ótima noite. Fala, Rodrigo, boa noite. Sempre pergunto, o áudio tá legal, tá bom, tá baixo, tá alto? Tudo ok, tudo ok. Show, show. Boa noite aí para quem tá acompanhando. É verdade, né? A gente fez aí esse mesmo papo ano passado, é um papo legal que o torcedor quer saber. De fato, trabalhando muito, né? Mas daquele jeito, trabalhando muito, ganhando pouco, para não perder o costume. E, e é isso, cara. A gente está produzindo muito conteúdo também, né? A gente acabou de lançar aí, além das contratações de uma por uma, né? A gente também fez aí o guia da Copa do Nordeste, enfim. Os meninos estão agora coletando aí. Quando sai um nome sondado, a gente já produz, porque aí quando anunciar já está no ponto. Mas é isso, como eu ajudei a coletar, então eu sei bem aí o que falar de cada atleta, né? Vamos que vamos. Tá, tô só passando aqui para a voz da consciência. Muita gente, né? Então, assim, tem que ter uma listinha, né? Tô passando aqui para a voz da consciência. Também a taxa, né? Pra gente colocar aqui ponto por ponto. Vamos começar, o Diego. O Richard, né? O Richard, acho que é um nome incrível, né? Como o futebol ele tem variações. O Richard era um nome super questionado até um tempo desse. Eu já era titular absoluto da equipe do Ceará. O João Ricardo chegou, vai brigar por vaga com ele por ali. Cara, Somente o Ione, o Leo está falando que somente o Ione foi regularizado. Foi. Somente o Ione regularizado. Jael e Mendonça ainda espera regularização de fora do país, tá? Então pronto. Diego, Richard começa a temporada como titular, uma surpresa, né? Porque não dele começar a temporada como titular, porque isso prova como ele terminou bem. Mas como era um nome esquecido, que agora é referência. cara, consciência tranquila. Inclusive, tem um tweet meu que a galera brinca até hoje, que eu falo que a cobrança que o Richard recebeu em 2019, quando chegou, é porque era a sombra do Everson. E é normal, quando você substitui um atleta, que você espere que o que vem seja do mesmo nível ou melhor. Eu não vou dizer, que eu também não sou tolo, de dizer que o nível dele no começo de 19 era altíssimo ao nível do Everson. Mas eu não concordo nem um pouco com o tamanho das críticas que ele recebia, porque a temporada, no início, até ele machucar, não era tão ruim quanto o torcedor, né, falava. Para mim, isso aí é claro do tipo de comentário de que se baseava pelo goleiro anterior, que a gente sabe que o Everson foi um absurdo em 2018. João Ricardo, não se fala, melhor jogador da Série B. Ele não foi o melhor goleiro, simplesmente. Entre todos os jogadores da Série B, o João Ricardo teve maiores notas de indicadores de desempenho. Então, assim, tá muito bem servido de goleiro, né? Inclusive, até o... Vou esquecer aqui um pouquinho do nome, peço perdão, mas o que veio do Grêmio também, excelentes referências, né? Conversei com alguns amigos, inclusive com um dos setoristas do Grêmio, que eles estavam assim, cara, por que o Grêmio tá negociando, né? Era uma grata joia da base, que aí vem para ser um terceiro goleiro e o Ceará tá muito bem servido de goleiro. Então pronto, né? Vinícius Machado e Richard, né? Vinícius Machado, obrigado. Vinícius Machado e Richard, e o João Ricardo, né? Contratação também. Então são nomes que eu acho que o Ceará esse ano larga muito bem, né? Com goleiros. A gente não pode garantir que os caras vão desempenhar bem, né? Mas assim, vem com bastante crédito. O melhor jogador da Série B, uma grande joia do Grêmio e um Richard que o torcedor acompanhou e sabe o que ele desempenhou, né? A ideia agora é tentar manter o nível.
Pois é, Diegão. Então, o Ceará com essas novidades no sistema defensivo, né, mais precisamente no gol, João Ricardo, Richard e Vinícius Machado. Vamos para a zaga, Diegão. Luiz Otávio e Thiago Paganussá terminaram a temporada como a zaga titular. Queria que você falasse um pouco sobre essa zaga, sobre esse sistema defensivo que o Ceará terminou a Série A, e sobre o Jordan, que acabou de ser contratado, e as permanências do Klaus e do Lacerda. Vamos por partes, né? Primeiro, o Luiz Otávio teve uma temporada abaixo entre todas as temporadas com a camisa do Ceará. A gente percebeu isso, mas é um cara que todo mundo já conhece o alto nível que tem, e aí fica a esperança do torcedor de que ele volte a desempenhar o nível que ele já desempenhou, né, nos anos anteriores. A gente sabe que é um zagueiro de altíssimo nível, a gente sabe que foi sondado por grandes clubes do país nos outros anos, e isso não é à toa. Dispensa comentários, mas a gente tem que reconhecer que fez uma temporada abaixo. A esperança é que ele volte a desempenhar tão bem como foi nos anos anteriores, repetindo. O Thiago foi uma grata surpresa, inclusive ele liderou por grande parte do campeonato o índice de duelos aéreos vencidos. E isso é um indicador muito forte para um zagueiro, né? Do sistema defensivo como um todo, foi o que menos falhou. A gente sabe que a zaga, né, todos os atletas da zaga, desde o Praz, aos laterais, aos zagueiros, tiveram muitos erros individuais, alguns erros até graves, e o Thiago foi o que menos errou, né? E aí é até uma questão assim complicada de perder o Thiago, que para muitos foi o melhor zagueiro do elenco na temporada, para mim também. Klaus teve uma queda de rendimento nessa reta final, alguns erros que ele não havia cometido, mas o que é normal, porque é um atleta que voltava de lesão, que tinha pouca minutagem titular e acabou sendo exposto em alguns cenários que ele não estava tão adaptado, mas é um cara que pode ajudar bem, a gente sabe disso, inclusive muito forte no jogo aéreo, né? Já decidiu alguns jogos importantíssimos, o torcedor lembra bem. Lacerda é um jovem em potencial, que vai ter, né, mais minutagens, mais oportunidades. Eu costumo dizer que no ano passado ele entrou meio que num rabo de fogueira, né? No começo do campeonato, nas rodadas onde o Ceará não estava vencendo, os zagueiros estavam indisponíveis, e aí eu acho que essa pressão meio que atrapalhou. Talvez agora em jogos de nível de tensão mais baixo e nível competitivo mais baixo, né? Porque a gente também não pode negar que a Copa do Nordeste tem um nívelzinho abaixo da Série A, talvez ele consiga render melhor. Tem bom potencial, é um potencial de desenvolvimento muito bom, né? E aí o Jordan, que é surpresa para o pessoal, muita gente não conhece. Eu confesso também que não tinha acompanhado tanto, tive que pesquisar um pouco mais até para produzir conteúdo. Tem uma coisa legal do Jordan que foi o seguinte, ele está na seleção da Série B de atletas até 23 anos, né? Inclusive ele teve notas maiores que o Kaká do Cruzeiro, que é uma boa promessa do time mineiro. O Jordan se destacou em 2 indicadores, que era o índice de acerto em bola longa, era altíssimo, né? Ele acertava muita bola longa, e ele foi o cara que liderou as interceptações, zagueiros até 23 anos, que lideraram as interceptações, sejam chutes bloqueados, passes bloqueados, né? Ações defensivas, ele liderou. Então, acredito que é uma aposta que o Ceará faz de dar vitrine para um garoto novo que tem potencial para aí tentar ter retorno técnico e retorno financeiro, né? É uma aposta. Eu acredito que ele vai ser até bem utilizado nos aspirantes, mas vez ou outra vai ser utilizado no time principal. Pois é, rapaz. Então, concordo com você plenamente. Você acha que o Ceará ainda deve contratar um zagueiro? Eu penso assim. Não? Acho que não. Não, eu vou falar. Ele não acho que tem. Ele deve contratar. Ele tem que contratar. Até porque muitos campeonatos são 5 competições e se você tem apenas 5 zagueiros, sendo 2 deles aí, o Jordan que é a aposta e o Lacerda que está subindo da base, vai ter um momento que alguém vai ser colocado numa fogueira grande e isso não é legal. O Ceará deve contratar mais 1 ou 2 zagueiros aí, pelo menos com nível de experiência legal. E 2 se o Thiago sair. O Alan Show tá, né? O Alan Show tá treinando com todo o grupo, legal, mas é bom explicar para o torcedor que o Alan mais uma aposta. E também é um atleta que essa turma que subiu, né? Essa turma que foi promovida, que estava no time aspirantes, que vai fazer parte desse grupo de começo da temporada, essa turma, o foco principal vai ser o campeonato estadual. Ah, mas ele tá no banco hoje, por exemplo. Sim, tá.
Mas se precisar, né? São jogadores que vão estar disponíveis para necessidades. Tanto que se você entrar no elenco do site oficial, esses jogadores não vão estar lá, entendeu? Então, é um jogador que está por lá, mas que é uma opção. Não está desmerecendo ninguém, muito pelo contrário. Acho que o Alan fez até um bom brasileiro de aspirantes. Mas é uma... Dos que eu acompanhei, Rodrigo, eu não sou a ex do Whindersson, mas eu prefiro o Vitão, cara. O outro zagueiro, eu via mais qualidade nele, entendeu? Do que no Alan. Pois é, mas o Alan tá lá disponível. É o zagueiro que subiu, né? Do time de aspirantes que foi promovido. Foi o Alan. Então, basicamente, sobre zaga, tá? Zaga, nós já falamos isso. Nós já falamos sobre zaga. Muita gente perguntando onde é que o jogo vai ser transmitido. A audiência rotativa, claro que sempre tira dúvida. Sempre tira sim. O jogo vai ser transmitido por Nordeste FC, tá? E nos pay-per-views da Claro e da Sky. Só são essas três opções regulares. Outras coisas aí vocês que se viram, tá? Então, é basicamente... multicanais, Futimax. E é com vocês. Eu posso falar do que é regular e do que tá certo. Pay-per-view da Claro, pay-per-view da Sky e Nordeste FC. É isso. Então, continuando nosso bate-papo aqui sobre o elenco da equipe do Ceará, eu quero entrar num tema que é o que mais me preocupa, te confesso. A lateral direita. A lateral direita me preocupa demais. Rodrigo, porque o Eduardo é ruim, é péssimo? Não. Por quê? A lateral direita do Ceará sempre foi como diz um colega meu, um problema muito sério. É uma herança muito complicada. Tanto que quando o Samuel chegou, que... Eu já passei aqui, Leilson, a escalação. Eu passei a escalação aqui semana passada. Entendeu? Então, mas a gente já passou a tarde, tá, Leilson? Acho que é porque você chegou um pouquinho atrasado aí na parada. A gente já passou a tarde, já passou até... A gente passou a numeração antes do Ceará. Nem o Ceará sabia que número o pessoal ia jogar. Então, me preocupa. Me preocupa. Sinceramente, a lateral direita do Ceará me preocupa. O que você acha? Hoje o Ceará só tem o Eduardo, tem o Buiú. Rodrigo, tem o Buiú. Tem o Buiú. Tem o Buiú. Tem. Mas o Buiú entra na mesma cota do Alan. Jogador que está sendo promovido no time de aspirantes, que vai ser utilizado com mais frequência no campeonato estadual. Ok? Ok. E aí, sobre a lateral direita, meu querido amigo Diego Ângelo? Acho que o Eduardo é um cara experiente, né? Vários anos na Série A. Não manteve assim o nível do Samuel, na minha opinião, quando precisou entrar, mas também não comprometeu de forma abrupta, né? Teve 1-2 partidas bem abaixo, nas outras ele manteve ali uma certa regularidade, também não era nada muito, né? Mas fazia ali o basicão, feijão com arroz legal. Inclusive tem jogo aí com gol da vitória dele, né? Contra o Curitiba. Contra o Coxa, né? Exatamente. E aí, assim, não acredito que seja um cara ideal para ser titular. Se vier a ser, tem que dar a cancha, né? Porque consegue jogar nesse nível. Né? Vamos ter que ter paciência com ele. Isso é um fato. Mas, assim, para ele ser um reserva, eu acho que é um cara ideal para quando entrar, não comprometer e estar ali mantendo o elenco. Muita gente está fazendo muita especulação de lateral direita e, assim, como a gente não sabe de fato quem vem, ou você sabe e ainda não pode falar, tem o mundo real e o mundo ideal. E aí o mundo ideal é tipo assim, eu quero esse dos que estão sendo negociados, minha opinião, que deveria ser o Aderlan. Para mim, entre todos os nomes citados, é o melhor nome possível e o mais coerente com a ideia de jogo. Vale lembrar, para quem não sabe, que o Aderlan liderou no campeonato o quesito de roubada de bola, conseguindo passar o Fernando Sobral. Então, assim, o Cabo roubar mais bola que o Fernando Sobral, meu pai. O Cabo é bom. Então, assim, se tivesse que fechar com um desses todos citados, o ideal, na minha opinião, seria o Aderlan. Pois é. Então, sobre essa questão do lateral, né? A gente até explicou aqui no nosso momento fofoca que o lateral, o Ceará tem um nome, tá? O Ceará tem um nome, que é o nome desde o começo. Apareceram outras situações, outras oportunidades de mercado. Alguns jogadores...
um ou alguns jogadores fizeram leilão, isso aconteceu. E aí a situação meio que ficou em aberta, né? Essa que é a grande realidade. Hoje, tem alguma coisa fechada, cravada? Não tem. Não tem. Porque o Ceará está analisando ainda as situações. O Ceará quer dar o tiro que ele quer gastar a bala que ele escolheu. Se é que vocês me entendem. Ele foi lá, escolheu a bala que ele vai atirar. Ele não quer atirar com qualquer bala. Ele foi lá, escolheu a bala dele, ele quer gastar a que ele escolheu. E a que ele escolheu ainda não foi possível fechar. Não foi possível fechar. Tá? Mas vamos aguardar para saber se vai ser a bala mesmo que vai usar, ou se vai ser outra opção que tinha ali, que mata também, a bala atira também, serve para estar lá no revólver, mas não é a que você queria. Mas é isso, tá? Então, vamos aguardar o que é que o Ceará busca em relação à lateral direita. O outro, falamos dessa possibilidade de lateral direito, falamos sobre nomes, né? Foi falado Rainer, já foi falado Aderlan, já foi falado o Gabriel Dias. O que você acharia do Gabriel Dias? Cara, é um atleta como lateral, né? É bom explicar. Como lateral. Como lateral. Como lateral, eu acho que o Ceará perderia no aspecto ofensivo. Ele não agride a faixa final de campo, né? A profundidade ali para gerar situações de cruzamento, como o Samuel agride com qualidade. Ele não auxiliaria as construções de jogada, como o Samuel ajuda a construir. Em contrapartida, perde-se no quesito ofensivo, ganha-se no quesito defensivo. O Gabriel ficou em quarto no campeonato de duelos aéreos vencidos, isso sem ser titular, assim, aquele titular absoluto, como o Samuel Xavier é. O Ceará ganharia estatura, protegeria um pouquinho melhor em situações de bola parada, né? A gente sabe que o Samuel sofria. Também ganharia nos aspectos defensivos. Né? Pois é, ganharia-se muito no aspecto defensivo. O Gabriel tem uma técnica para defender melhor que a do Samuel, tem um posicionamento e uma estatura melhor. Então o Ceará perderia um pouquinho nas ações ofensivas e ganharia nas defensivas, aí teria que encontrar equilíbrio em outros setores. Tá, beleza. E lateral esquerdo, o Pacheco continua e o reserva dele vai ser o Alessandro, né, que vem do time de aspirantes da equipe do Juventude. Mas hoje, o lateral esquerdo do Ceará é o Kelvin. E aí, sobre a lateral esquerda? Cara, Bruno Pacheco, para mim, foi, depois do Vina, a melhor contratação da temporada. Concordo. Um absurdo de regularidade, atleta de altíssimo nível. E poucas vezes precisou ser substituído. E aí, quando precisava ser substituído, era a maior dor de cabeça e a maior disparidade dentro do elenco entre titulares e reservas, né? É quando o nível despencava mais, que infelizmente era o que acontecia quando entrava o Alisson. Não vou ser hipócrita de dizer que acompanhei o Alessandro no time aspirante do Juventude, e aí então ele entra naquela porcentagem, naquele percentual de apostas, né? Eu fico me questionando assim, que se é um garoto novo, que é da casa, tudo, se ele realmente tivesse mostrado muito, ele teria ficado, o pessoal não abriria a mão dele para poder ter uma troca com um atleta que foi muito questionado. Entretanto, futebol é contexto, né? Sempre falo essa frase, pode ser que aqui ele se desenvolva legal. O Kelvin da base é volante de origem, algumas vezes precisou ser deslocado para lateral e quando precisou não comprometeu, porque é um garoto que tem qualidade. Diego, você acredita que esses três podem ficar para a temporada? Se o Bruno Pacheco repetir a quantidade de jogos que jogou, sim. Inclusive lá no Tadcast, que é o meu portal com os meninos, há um mês atrás, mais ou menos, a gente colocou um top 5 do mundo e o Bruno Pacheco constava como um dos 5 atletas com maior minutagem na temporada, o que é um absurdo, né? Então, assim, seria legal ter mais uma opção ali, mas acredito que o Kelvin, quando o Pacheco não estiver disponível, consegue fazer com tranquilidade e torcer para o Alessandro ser uma grata surpresa, né? Certo. Então, falamos sobre lateral esquerda. Muita gente participando, Neymar Cearense, Wesley Souza, o Jorge Luiz, o Mário Regis. Mas o Neymar aí não é o Rogério, não, né? Não. Vinícius Melino, menino ruim. Menino ruim é bom, eu gostei desse nome. Ednardo Soares, Ricardo Magalhães.
Leilson Alencar. Eita, turma boa, hein? Turma boa. Paulo Shoa, Matheus Lima, Ednato Soares, Wesley Souza. Então, uma turma boa aqui nos acompanhando. Rafritas. Neymar Cearense está empolgado com o Kelvin. Nacional do Fortaleza está criticando o Alex. Nacional do Fortaleza é muito bom. O Animals, o Anônimos, né? Rafael é o promessa do Grêmio, lateral. Não conheci o jogador. Tô concordando com tudo até agora. É isso que eu ia perguntar. Felipe Gouveia, tô concordando com tudo. E aí, vocês estão concordando, discordando? Quero a opinião de vocês. Já terminamos o sistema defensivo, hein? Terminamos o sistema defensivo. Agora, vamos para a volância, Diego Ângelo. Vamos para o setor de volância. O Ceará mantém. Estou pedindo um alô para a velha guarda da Alaguanabara, o terror do lado B. Chico, padre, o pessoal aí é do bom, viu? Ei, cuidado só para não ler essas coisas de repente e cair numa trollagem. Não, eu li primeiro, mas o Dalmo tá pedindo um alô para a galera lá da velha guarda, Alaguanabara. Homem, negócio aqui é turma da boa. Eliseu Messias, está na área. Se cair na área é pênalti, viu, Messias? Seja bem-vindo, obrigado pela audiência. Vamos já chegar... A não ser que seja o Godoy. Não sei que seja o Godoy. Aí lasca. Samuel Moleque, 10. Já vi seu comentário. Vamos já chegar lá no ataque, viu? O Wellington tá pedindo um abraço pro pessoal de Maranguape. Torcedor... Torcendo pro gato neto do Diego não cair. João Pedro. Meu Deus do céu. Então, esse JP, pelo amor de Deus. Então, Diego, vamos agora para a volância. Fabinho, Sobral mantidos, tá? O Ceará conseguiu estender o contrato desses jogadores. Também ficaram Charles, Nares, William Oliveira, e aí parte para as contratações, né? Eu tenho o Martão também que ficou, e aí partimos para a contratação do William Oliveira, que veio da Chapecoense. Quero um panorama geral aí dessa volância do Ceará, o que é que você acha? Tentar correr aqui, que é muita gente, né? Vamos lá. Fernando Sobral, um dos melhores atletas do elenco, incontestavelmente. Você que está comigo, eu participo do seu programa há mais de um ano. Quando todo mundo criticava o Fernando Sobral, acho que o único que levava aquelas apedrejadas era eu. Dizia, rapaz, ele faz o serviço sujo. O time na época do Enderson. O time do Enderson constrói, é o Fernando Sobral quem destrói. E aí, num modelo de jogo que mais marca, que mais rouba e contra-ataca, o homem foi potencializado. Então, assim, a manutenção dele foi fundamental. Charles, infelizmente, caiu um pouquinho de rendimento do primeiro semestre, mas, assim, foi absurdo o primeiro semestre dele. E aí, deve ter muita minutagem esse ano também para reencontrar o bom futebol do primeiro semestre. Não que ele tenha ido mal no segundo semestre, mas ele caiu em relação ao primeiro. Ele pagou pelo que ele fez no primeiro semestre, né? A expectativa correu tanto. Ele correu tanto que a perna pesou. Essa é a verdade. O Fabinho aí vai para mais uma temporada. Tem torcedor que não gosta, mas assim, pro feijão com arroz, tá ótimo. Tá ótimo. Eu, particularmente, gosto do perfil do atleta, né? Voltando para os mais novos aí, Martin gerou uma certa expectativa, veio da Europa, custou quase 1 milhão e acabou não rendendo, infelizmente. Vamos ver se nessas competições menos relevantes, né? Se ele vai ter boas oportunidades e vai aproveitá-las. Pedro Nares deixou uma imagem boa, né? Eu lembro que até tinha feito a análise dele na época da contratação, não conhecia. Fiquei surpreso porque, assim, os volantes do Ceará, pela ideia de jogo, prioritariamente marcavam e nem todos eram tão bons com bola, né? Já o Nares, não, ele é muito bom tecnicamente, inclusive fez boas jogadas para gol lá na Bahia, ele fez um desarme já tocando de primeira, deixando o Vina na cara do gol, fez gol no Vasco e fez uma jogadaça contra o Curitiba, deve ter tido mais participação em gol, o que mostra que ele tem mais qualidade técnica que os demais, ele só fica abaixo na questão física e na questão defensiva, né? Que se ele melhorar esse aspecto, com certeza vai ter muito mais oportunidade. O William Oliveira é conhecido nosso, a gente sabe muito bem das suas capacidades defensivas, mas até um termo meio pejorativo, mas é que talvez o torcedor entenda, que não é uma crítica, tá?
mas é o mais brucutu, digamos assim, é o mais marcador, é o famoso arranca-toco mesmo, força excessiva, e com menos refino com bola, mas serve para a ideia de jogo. Não é um perfil que eu goste, mas na forma que o Ceará joga, ele é muito útil, inclusive quando entrava bem. E acho que foi todo mundo, falei do Sobral, do Charles, do Fabinho, do Nares, do Do Willian que Marçal. veio. Pronto, do Willian que veio, ó, eu posso queimar minha língua porque isso faz parte do analista, eu vou estar sendo ousado aqui. Ele vai ter muita oportunidade para jogar. Vou dizer por quê. Fui eu que acompanhei também. Ele fez 36 dos 38 jogos da Série B. É muito. Em muitos delas, ele foi capitão da equipe. Ele tem média de 88 minutos jogados. Boa capacidade de desarmes. E com bola, pelo que eu vi, ele tem mais qualidade que os da casa. Fazia boas inversões de direita e de esquerda. Uma crítica que eu faço ao Fabinho e o Charles, eles demoram tipo 4 ações para poder fazer o passe. Recebe a bola e domina, se gira, se ajeita para depois tocar. Ele não. Ele já dominava orientando para poder fazer passe. Tem uma ressalva, era Série B. Vamos ver na Série A. Mas pelo que eu vi do que ele demonstrou na Chape, tecnicamente, ele é melhor do que a maioria dos volantes do Ceará. E pode ser uma grata surpresa do ano, já que eu acho que a maioria dos torcedores não conhecia. Fica aqui minha opinião. Jorginho, agora partindo para o meio campo. Jorginho, Marlon, Vina e o Wesley, né, que tá por aí também. O Felipe não deve ficar. Jorginho, cara, pelo que eu soube, talvez você saiba mais do que eu, porque a informação é contigo, porque como a gente faz as análises lá, os amigos jornalistas do portal mandam algumas coisas para a gente ganhar tempo. O Jorginho era um dos caras da lista caso o Vina saísse. Uhum. Então, assim, se ele tá no elenco sem o Vina sair, já mostra que tem capacidade de agregar bastante, porque era um dos cotados para substituir. Aí, quem acompanhou ele temporadas anteriores no Atlético Goianiense viu a qualidade dele. Infelizmente foi para o Paranaense e não conseguiu ter uma amostragem parecida. Mas aí entra naquela estatística do contexto, a gente não sabe qual foi o contexto, se a ideia de jogo mudou muito, se o cenário favorecia, enfim. Mostrou qualidade, tem tudo para vir agregar. Vale falar, Rodrigo, que assim, a gente vai falando aqui do que melhor apresentou esses caras. Não é garantir que os caras vão jogar. Eu não tenho esse direito nenhum. Perfeito. Mas assim, é comentando aquilo que os caras tiveram de melhor. Então, Jorginho, baita contratação, uma das melhores da janela. Também achei. Porque era cotado para substituir o Vina. Esperar que ele desempenhe bem o que desempenhou no Goianiense. O Wesley está na casa há muito tempo, eu não consigo nem falar nada pro torcedor, formar opinião. O torcedor já tem opinião formada sobre o Wesley, então assim, eu até vou me abster. Não que eu vá falar mal do cara, é porque não precisa. O Vina também, né? O Vina, a gente falar do Vina é chovendo molhado, né? O Vina é sacanagem, seleção do Campeonato Brasileiro, enfim, craque do time, acima da média. Só tem um ponto que eu acredito que o Vina, em algum determinado cenário, seria uma pequena crítica, né? Nos momentos defensivos, ele praticamente é nulo, mas aí pode ser que isso seja uma ideia do Guto de dizer assim, ó, o fera do time aí, vocês deixam ele só para jogar, que quando ele jogar, ele resolve. Enquanto ele estiver resolvendo, ninguém vai reclamar disso, mas é só um comentário. Jorginho, Wesley, Vina, faltou quem mais? Faltou Marlin, não esquece do Marlin. Eu vou fazer uma analogia do Marlon, que eu fiz desde quando eu soube da contratação. O Marlon estava para o Fortaleza no time do Rogério Ceni, o que o Sobral estava para o time do Enderson. Era o cara menos técnico, que o torcedor via que era o menos técnico, e com isso caía em cima das críticas. Só que era o cara que fazia o serviço sujo, de marcar, de correr, desempenhar o papel tático, de enfim. Não estou dizendo que ele vai jogar a bola do Sobral, mas eu acredito que, como o Ceará joga, o Marlon tem tudo para desempenhar melhor do que desempenhou no Fortaleza. Porque é um cara muito comprometido taticamente, muito marcador, muito entregue, e é o tipo de perfil que o treinador gosta de ter no elenco. 30 do segundo tempo de um jogo decisivo, um lateral foi expulso, o outro está suspenso, o outro está machucado, Marlon precisa que você faça. Se você, é até uma brincadeira que a gente faz na bola, mas assim, se pedir para dar cabeçada na trave, ele dá. Então, assim, é um cara que vai agregar, porque é um time operário, não é um time
técnico, é um time de corredores e de marcadores, que aí o Marlon entra nessa cota, então eu acredito que vai desempenhar melhor do que no rival. Perfeitamente. Centroavantes, Felipe Viseu, Kleber e Jael. O Kleber é a outra grata surpresa, para mim é o melhor custo-benefício da história. O cara fez os gols da final da Copa do Nordeste, 6 gols na Série A, e ainda joga pro Vina, tá? A gente que faz as análises, eu olho os indicadores lá, o Kleber tem uma nota quase que superior a todos os centroavantes da Série A em quesitos defensivos, porque é ele que pressiona o zagueiro, é ele que força o goleiro a dar chutão, é ele que acompanha uma descida aqui do volante, é ele que faz indução de corredor, que é fechar o passe para um lado e fazer com que o cara jogue do outro, enquanto o Vina tá esperando a bola ser roubada para contra-atacar. Então, assim, o Kleber, para mim, é o cara útil demais pro elenco. Ele agora tem uma concorrência mais forte com o Viseu e Jael, né? O Jael tem mais ou menos esse perfil raçudo e marcador do Kleber, só que ele faz um jogo de pivô, né? O jogo de costas melhor do que o Kleber. Ele é mais experiente, não preciso falar sobre isso. O cara ganhou Libertadores jogando. Então, assim, tem tudo para o Jael ajudar muito o Vinícius, como o Kleber ajudou, e até com mais qualidade técnica, porque faz um pivô melhor. E o Viseu já provou aí nessa pouca minutagem que teve, eu vi torcedor até criticando, mas eu acho que muito era por conta da expectativa que foi gerada, e ele infelizmente machucou, mas o nível de eficiência do Viseu foi espetacular. Ele não teve nem 10 finalizações direitos e fez 2 gols, criou jogada para gol. Enfim, você vê que a qualidade técnica do cara é diferente, né? Que ele faz um jogo de camisa 9 muito bom. É o cara que, naturalmente, por ser o 9 de um time que não cria tanto, que não tem bola, melhor dizendo, o Ceará cria, sim, muito, mas não é um time que tem muita bola, ele acaba ficando boa parte do jogo sem tocar na bola. É aquele cara que é para pegar uma, 2 vezes, é tipo o Rodrigão no racho do Rodrigo Teófilo, chegou na área, caixa, entendeu? Eu sabia que você ia gostar Mas é tipo isso, cara. Eu acho que o nível tá bem elevado, né? É melhor do que, o Ceará começou anos anteriores com, sei lá, Felipe Cardoso, Roger, Berg. Lembre não que eu choro. E ponta. 2017, nós vamos lá, 2017, o Jael ganhou a Libertadores e o Felipe Viseu foi o artilheiro do Flamengo, que foi a final da Sul-Americana. Então, assim, por favor. Né? O Leilson tá falando aqui que a opinião dele é que não dá para analisar o jogador com apenas um jogo na temporada. Perfeito, isso a gente já sabe. Isso é o concurso. Fosse pro primeiro jogo de temporada de competição, o Ricardo Bueno era ídolo do Ceará, né? Fez 3 gols na estreia da Série A. Fez 2. Perfeito. Perfeito. Então, e aí, pontas. Ione, Mendonça. Vou colocar também aqui na cota dos pontas Rick, Jacaré e Saulo. E aí, o que é que vocês falam dos pontas? Pra gente analisar. Vou começar pelo Saulo, né? Foi um dos atletas que teve um índice de maior eficiência no campeonato. Poucas oportunidades, fez 4 gols. Em pouca minutagem. Já mostrou que é um atleta útil para sempre estar entrando e sempre estar jogando em jogos como o de hoje. Então, assim, dispensa comentário, muita força. Às vezes, quando ele pega um cara descansado, parece que é um adulto contra uma criança, né? Ele é muito forte, muito veloz. Ambidestria legal, fez gol de direita, fez gol de esquerda, né? Então, assim, é um cara útil para jogar essas competições e para até ser um bom reserva na Série A. Rick e Jacaré, eu acho que estão num nível abaixo, né? O que é esperado. Vamos ver como é que eles vão se comportar nesses campeonatos de menor relevância e de menor qualidade técnica, né? No estadual, na Copa do Nordeste, às vezes um gol dá uma confiança diferente, né? O Jacaré até entrou bem na fase final da Copa do Nordeste, fez gol na primeira rodada contra o Sport. Ali eu achei que ele ia passar a ser um atleta mais útil, mas infelizmente não foi o que aconteceu, então eu acho que é um cara que ainda está devendo, vamos ver se com essas oportunidades. E aí a fala acaba sendo para Rick e para Jacaré, né? O Rick entrou muito bem no clássico que o Ceará perdeu no estadual, aquela assistência lá de 3 dedos, enfim. Era um cara que era muito útil no começo, muito utilizado, mas aí, você tá querendo lembrar, foi aquele gol do Bergson de cabeça, ele entrou e incendiou o clássico. E, ali eu achei, vai virar a chave do garoto, porque ele tem qualidade. Só que até agora não tá aproveitando bem as oportunidades, e aí a gente vai ver
se o torcedor vai comprar esse discurso de que essas competições agora, no começo, é para esse tipo de jogador, né? Que são os menos utilizados, os mais novos. E aí vamos ver como é que eles vão se portar. Eu, particularmente, não tenho botado muita fé. Já Ione, Agora é o prato cheio, né? meu amigo, ele levou o sarrafo. Pelo que eles jogaram, o Speed no Bahia e na França, tá? Eu vi gente falando que ele era encostado. Não, ele tinha mais de 80% de minutagem no time titular. Era um dos caras mais utilizados do elenco. Assim, eu particularmente gosto muito do extremo, do ponta canhoto, que é aquele cara que ataca para o fundo, legal, para poder cruzar na área, ele faz isso muito bem. Mas ele também joga de pé trocado para poder finalizar. Então, vamos ver como é que ele vai ser utilizado. Europa. Boa amostragem na Europa, boa amostragem no Brasil, só não foi tão bem no Corinthians, mas foi muito bem no Bahia e recentemente. Veloz demais, para poder quem joga em transição como o Ceará, é o perfil ideal. Então, assim, São o cara tem pedidos do Guto, qualidade. hein? Os dois são pedidos do Guto. Perfeito. O Speed deve ter trabalhado com o Guto no Bahia, não tenho certeza. Isso, assim, os dois combinam muito com a forma de jogar. Eu quero até encerrar o papo das contratações falando que é a primeira vez, é a primeira temporada que eu vejo o Ceará sentar para fazer um planejamento e ter critério para contratar característica de jogador de acordo com a ideia do treinador. Isso é o mundo ideal que todo mundo quer que tenha. Torcer para dar certo. Mas já é um caminho andado. Eu lembro que no ano passado, quando a gente conversou, eu falei, foi o Sobis. Eu falei, o Sobis é muito bom. Mas o Sobis nem é 9, nem é ponta. O Sobis é segundo atacante. E o Ceará não joga com o segundo atacante. Não sei se foi por isso, mas a gente viu que a temporada não foi boa, porque o cara precisava jogar com a posição que não era dele, com a ideia que não cabia com a característica dele. Ione e Mendonça cabem demais na ideia de jogo. É esperar para ver se na prática eles vão desempenhar em alto nível como se está sendo esperado. O que o Ione jogou no Fluminense há duas temporadas atrás é absurdo. O cara foi comprado pelo Benfica. Ninguém é comprado pelo Benfica à toa. Então é torcer para que ele volte a manter aquele nível de desempenho. Pois é, rapaz. Se tivesse um papel aqui, eu só fazia assim, ó. Tá anotado. Pode mandar a folha em branco que eu anoto embaixo tudo que você falou. Só pra gente não esquecer, tá o Alan, nesse grupo que vai ajudar agora nesse começo da temporada. Tá o Buiú, tá o Carvalheira, tá o Giovani, tá o André Magno, tá o Luan, tá o Pimbinha, o David da seleção, que foi até para a seleção, o Davi, desculpa, que foi para a seleção brasileira. Dessa turma aí, você destaca alguma desses jogadores para a gente finalizar? Só repete para mim, Rodrigo, por favor. Falhou um pouco. Davi, vamos lá, da frente. Davi, Luan, Pimbinha e André Magno. Desses aí, acho que quem é mais provável de ser utilizado é o Wesley, né? Porque teve boa amostragem nos aspirantes. O Davi ainda é meio que uma aposta. Não, nem aposta, não, é porque é muito novo ainda, né? Pode ser que se o Ceará estiver vencendo algum jogo assim, 2-0, com 30 do segundo tempo, coloque ele para ele ir se acostumando com o ritmo do profissional. Já os outros meninos é muito nessa pegada, né? De tipo, se o contexto favorecer, nós vamos utilizar que é para não queimar a garotada. Já o Wesley não, é um cara que pode, sei lá, tá 0-0, 10 do segundo tempo, é um cara que pode olhar e dizer assim, e aí, vamos para jogo? Porque já é um cara mais velho, já é um cara mais maduro, já era titular na equipe do Aspirantes, foi titular no Ferroviário na Série C, tendo boas participações, o problema dele é cabeça, vamos ver se ele, agora que ele tá num nível diferente, que ele nunca tinha jogado, se ele agora se comporta melhor para render melhor. Tomara, torço muito por ele. Vindo um pouquinho mais para trás, tem o Giovani, tem o Carvalheira. Giovani, Carvalheira. Dá uma travada no Diego Ângelo ou foi aqui no meu? Giovani, Carvalheira, Buiú e Alan. Cara, confesso que não conheço tanto. Dos que eu acompanhei, o Giovani é bem legal, volante, né? Mostrou muita qualidade, meia, volante. Do pouco que eu vi dos aspirantes, mostrou boa qualidade, é um dos nomes mais pedidos assim pela torcida. O Carvalheira também, só que eu ainda acho que ele é meio, sabe, Vina. Ele é muito pouco participativo sem bola. Só que o Vina é o Vina. O Vina se dá o direito de participar pouco sem bola. O Carvalheira eu queria ver um pouquinho mais, sabe, de intensidade, de entrega, enfim.
O Buiú já é um garoto que já tinha passagem, né? Já tinha subido algumas vezes pro profissional, já tinha jogado em estadual, já tinha feito gol. Então, assim, sente menos o jogo. Mas no que diz respeito à qualidade técnica, ainda precisa evoluir para poder agregar melhor. Quem é o outro que está faltando? Eu falei Giovanni Você falou do Alan, Carvalheira. lembrei do Alan, mas você já tinha falado do Alan. O Alan. No começo eu prefiro o Vitão, mas tipo, o Alan também teve boa participação. Show, Diego Ângelo, sua análise aqui perfeita, jogador por jogador, ponto por ponto. Venda seu peixe aí, meu amigo, agora é sua hora. Venda seu belíssimo trabalho, seu, do João Pedro, Renato Manso, da turma toda lá do Tati Cash. Tá o Palheta também agora, né? O homem é que está resolvendo a produção. Eita, que o negócio é bom aí. O negócio tá bom, turma boa. Manda bala. Pessoal que tá na live aí que não conhecia, né? Eu já participei várias vezes aqui com o Rodrigo, mas a gente tem um projeto para... Pode pedir para fazer a consciência, botar o endereço. Aí pode... a gente está no Instagram, @o.taticast, né? Que é... Taticast vem de podcast de tática. A gente resolveu criar esse projeto há mais ou menos um ano para tentar abordar o jogo de forma diferente do convencional, né? E aí no Twitter, @o_taticast. A gente também acabou de criar um canal no YouTube, inclusive a gente estreou vídeo ontem, foi nosso primeiro vídeo. É um guia da Copa do Nordeste, analisando taticamente todos os adversários do Ceará na competição. Então, assim, se puder passar aí, ou se puder jogar para a galera, quem puder assistir, acompanhar, é um vídeo de mais ou menos uns 12 minutos, onde o Renato, que é o Renato Manso, apresentador, ele fala de um por um de todos os adversários do Ceará, né? Então, assim, o nosso projeto é voltado para falar sobre tática, e aí entre ideia de treinador, jogador quando é contratado, a gente tem análises completas, na análise de adversário, a gente acabou de postar uma análise do ABC, então, assim, é um perfil para falar de futebol de forma diferente, para quem gosta de tática, para quem gosta de, enfim, de toda essa estrutura. Se vocês puderem acompanhar, a gente fica grato, que a ideia é crescer esse portal e que cada vez mais falem do jogo sobre essa ótica, né? É isso. Rapaz, aqui TatiCast tem porta aberta. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela participação. É sempre bom contar com você aqui no nosso Jornal do Canal do Vozão.